E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um Roda de Conversa. Hoje nós estamos num novo trimestre, nova lição. Antes de tudo, eu quero falar para a Lilis, apresento para o pessoal a nova lição, imortalidade. Esse é o assunto que nós vamos estudar nesse trimestre. Dando sequência, Jevan, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui conosco, ter aceitado o nosso convite, de estar nesse Valeu, bate-papo aqui. É sempre bom. Vai ser muito construtivo, eu tenho certeza. amém. E, gente, vocês viram o título da lição, Imortalidade, e a gente começa na lição um falando de duas vozes. Basicamente, o tema da lição ele vai falando sobre dois discursos que tentam nos convencer, tentam, né, guiar a nossa vida, as nossas escolhas, e eles têm características distintas. Nessa lição a gente vai ver um pouco sobre o que eles falam e qual seria a escolha certa, que a gente vai ter que acabar, em algum momento nós vamos ter que escolher qual dos dois lados a gente vai seguir, qual dos dois lados nós vamos é, guiar a nossa vida por eles, né? Então, para começar, para te deixar por dentro desse assunto, que provavelmente você esteja curioso agora, eu vou fazer a pergunta. Nesses dois discursos, que paralelos existem entre os métodos e argumentos de Satanás no Éden, os que ele usou com os anjos no céu e os que ele usa na atualidade? Olha, Má, vendo aqui, na parte de segunda-feira traz bastante isso pra gente, né? Então, uma coisa que me traz muito à mente é a questão da distorção da verdade. Distorção do que Deus falava, distorção do caráter de Deus, que é a própria palavra, né? Então, por exemplo, no Éden a gente tem a cobra a serpente falando: olha, será que você vai morrer mesmo? Ah, pega essa maçãzinha, danada não, maçãzinha, desculpa, a gente não era maçã, enfim, vocês entenderam, fruto, sorry. Mas enfim. Já no céu, a gente tem a questão, mas você acha mesmo? Você não acha que Deus está sendo meio arbitrário de não deixar a gente fazer as coisas? Você não acha que eu poderia talvez fazer isso? Então, acho que uma coisa que é muito ruim, né, que traz isso pra gente, é a distorção da verdade, que traz as dúvidas pra gente, né? Deus não é um Deus de dúvidas, mas sim de certezas. Essas dúvidas não são dúvidas que te fazem querer entender ou refletir melhor sobre quem Deus é, né? Porque às vezes você pode falar, ah, Elisa, mas isso de você ficar com dúvida é normal, eu fico, tá, mas a sua dúvida pode ser no sentido de querer entender. Essa dúvida que Satanás colocava de distorcer a palavra não era para as pessoas entenderem mais ou quererem entender, mas sim colocar em xeque o que Deus era. O que eu acho que é interessante também, né, a gente pensar que essa questão das dúvidas é exatamente o que Satanás faz com a gente hoje em dia, né? De você ouvir, ah, será mesmo que Deus é assim? Será mesmo que ele quer isso para você? É a questão de colocar o caráter de Deus em xeque, né? Que é exatamente essa história do grande conflito como um todo, né? E Deus, quando Cristo vem para a Terra e morre por todos os nossos pecados, comprova que Satanás estava errado, né? Que tudo isso que ele falou, seja lá no céu, seja no Éden, ou o que acontece com a gente hoje, cair por terra, porque a gente reconhece, a gente vê qual que é o verdadeiro caráter de Deus. Tem essa, mas tem outros argumentos também que fazem outros métodos, mas eu acho que esse, para mim, é o principal, que mais me lembra esses três pontos, né? Da gente, no céu e no Éden. Eu fico pensando nessa questão também, de, dessa questão de Satanás tentar atrapalhar essa conexão de Adão e Eva com Deus. Eu penso na ideia de amor. Assim, quando eu entendo que eu sou amado, eu entendo que a pessoa, né, o ser de Deus, me ama, então as coisas que acontecem na minha vida são relacionadas também ao amor dele. Por exemplo, quando eu peço alguma coisa para ele e essa resposta dessa minha oração não vem. Ou quando eu peço alguma coisa para ele também e ele demora a me responder. O silêncio de Deus, que às vezes não, muitas vezes nos incomoda. Quando eu entendo esse amor de Deus, quando eu entendo isso, eu não consigo, eu não posso ser enganado, porque eu sinto o amor dele. Então eu fico pensando, eu dou umas viajadas, eu fico tentando imaginar que talvez em algum momento da história de Adão e Eva, e outra, quando a gente lê a história no Gênesis, a gente acha que, bom, eles foram criados, eles já pecaram. Não, teve muito tempo ainda, né? Adão ainda teve que colocar o nome nos bichos, enfim, teve muito tempo. E aí, aí essa ideia. Então eu fico pensando que em algum momento Eva, ela duvidou do amor de Deus. Em algum momento, ela chegou a se questionar. Quando o Satanás vai tentar enganar, vai ali tentando ludibriar ela e tudo mais, aí ele não aparece como um anjo, como Deus já havia falado para eles, que tinha um anjo caído, enfim.
E aí eles aparecem por serpente e tal, mas ele usa as mesmas falas ao contrário das falas de Deus, né? Não, você não vai morrer. Não, você vai ficar conhecido. Não, mais conhecido do que você, mais conhecimento do que você tem agora. Enfim, cara, se você entende que aquela pessoa te ama e ela falou a verdade para você, cara, você ser enganado, em algum momento você teve dúvida desse amor. Verdade. Em algum momento você se questionou: será que realmente Deus me ama, né, a ponto dele mentir para mim? Né? Então, essa questão é muito intrigante. Eu fico pensando sobre isso. Em algum momento da história, nesse exato momento, Eva chegou a questionar se realmente Deus amava ela. Porque ela vai lá, ela duvida do que Deus falou. E ela vai e faz aquilo que Satanás a engana, né, a fazer. Sabe uma coisa que eu acho muito absurdo disso? Agora que você comentou, eu tava refletindo sobre o que você falou, e, por exemplo, a questão da serpente. Adão e Eva, eles não conheciam a serpente, eles nunca tinham visto uma serpente, era algo novo para eles, sabe? E alguma vez antes a serpente tinha falado, sabe? Algumas Então, coisas que você fala assim, entende? Curioso, né? Sabe? É, como que eles não perceberam que tinha alguma coisa de errado, ou tinha alguma coisa de estranha ali naquela história toda, né? sim, Mas, eles passavam um tempo com Deus. E Deus contou toda a história. Podia ser o que for. Foi uma serpente, mas podia ser o que for. Quando aquilo, o ser, aquele negócio, algo que fosse enganar eles, como foi a serpente, começasse a falar coisas que Deus já falou que já tinha explicado para eles, É verdade. poxa, que momento eles pararam para pensar assim: nossa, o meu Criador estava me enganando esse tempo todo, entendeu? Então, por isso que eu fiquei pensando, quando estudando essa lição, eu fiquei pensando nisso. Cara, em algum momento eles duvidaram do amor de Deus. E aí, o que Jesus ele vem apresentar? Que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, e ele é o amor, né? Então, ele demonstrou o amor por eles e eles renegaram, né? Eles acreditaram na serpente, que eles já estavam sendo avisados que eles seriam enganados. Tomem cuidado, vai vir alguma coisa, vai acontecer alguma coisa, né? Não foi de surpresa, é o que você falou. Não foi de surpresa que eles, ai, e outra, Deus falou sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí ela tá lá conversando com a serpente na árvore do conhecimento do bem e do mal. Entendeu? Então, tipo, por que não que é, ela não é tava algo, não lá? é algo louco? É. Então, tipo, É, cara, ela se colocou nesse lugar, ela se colocou nesse ambiente. Então, por isso que tem a questão de a gente muitas vezes se colocar num ambiente que a gente vai ser propício para a gente cair, entendeu? E é uma dificuldade Verdade. nossa, que muitas vezes a gente vai por si só. A gente se coloca nesse ambiente. e aí você vê, a ideia da lição, né, falou das duas vozes, é os dois discursos, é o que a gente comentou aqui até agora. É Deus Sim. falando uma coisa e Satanás vindo e antagonizando Deus, falando. Deus fala, você vai morrer, Satanás vem e fala, você não vai morrer. Deus fala, você vai passar por isso, e Satanás fala, certamente você não passará por isso, entende? E eu acho, é até um pouco absurdo quando você para pensar que a estratégia que Satanás usou no céu, no Éden e hoje é a mesma. Tipo, é o que eles comentou no começo. É, Satanás chegou para os anjos e falou: Olha, mas vocês acham que Deus realmente é tão bom assim? Eu não sei. Será que ele não está sendo tirano? Será que ele não está sendo. Será que nós realmente somos livres? E aí ele chega para Adão e Eva e fala a mesma coisa. Eu acho que esse Deus ele não é tão bom assim. Será que ele realmente não está, na verdade, cortando as suas asas, podando a sua liberdade, querendo aprisionar vocês? E hoje em dia, quando a gente fala de religião, você vê que é o discurso de muitas pessoas que não gostam ou que não têm, digamos assim, afinidade com a religião, é exatamente esse, que é um argumento de que Deus, ele poda as pessoas, ele limita as pessoas, ele não quer que as pessoas sejam livres, ele não quer que as pessoas façam tal coisas. Então você vê que o argumento de Satanás é o mesmo, o discurso dele é o mesmo, não mudou, desde, eu Sim. não tenho noção de quantos milhares de anos isso vem acontecendo, mas é o mesmo argumento. E não tem por que, hoje em dia, nós, na época que nós estamos, cairmos nessa, nessa falácia, porque a gente já viu nos Anjos do Céu, a gente já viu Adão e Eva, e a gente tipo, já viu a história do mundo inteiro até agora. Não tem por que, eu acho que essa é uma questão importante. Tipo, veja que não tem por que a gente cair nessa enganação, não tem por que a gente cair nessa armadilha, porque a gente já viu os resultados desse discurso, a gente já viu que um lado funciona e um lado não funciona. É assim, simples assim. E falando mais
Tipo, entendendo que tá, ok, entendi que quais são os dois discursos e entendi que um é o lado de Deus, outro é o lado de Satanás, os dois estão propondo coisas diferentes. E se eu escolher seguir a Deus, como que eu me mantenho firme? A gente falou um pouquinho aqui, né? Eu comentei que não teria como a gente ser enganado, mas vamos se basear na coisa que a gente mais pode confiar que Deus deixou pra gente, que é a palavra dele. Então vamos ver no exemplo de Jesus. Olhando o exemplo de Jesus, como que a gente pode lidar com essas, digamos assim, esses métodos, esses argumentos que Satanás usa para tentar nos enganar? Ó, Má, pensando no que você estava falando, você falou, é porque a gente não cai, a gente cai nesses mesmos enganos, sendo que sempre Satanás fala a mesma coisa. Me vem assim muito claro que é porque, e assim, diferentemente de Jesus, o relacionamento com Deus fez toda a diferença. Então, como eles viam a Deus, né? Então, a questão de ter um relacionamento, Jesus falava com Deus sempre direto, passava as madrugadas, sabe? Ia para um canto isolado, ficar no secreto, que era para conversar com Deus. Esse, eu acho que é a parte principal, porque quando você tem um relacionamento com ele diário, você começa a entender quem Deus é, o caráter dele e todas as coisas que ele quer passar pra gente. E aí tem uma questão também, além disso, né? Esse relacionamento envolve o estudo da palavra, a oração, todas essas coisas. E pela palavra de Deus, que você, inclusive, deu um mini spoiler, fala pra gente todas essas coisas, que mostra a verdade. Então, vocês já ouviram falar isso, com certeza. Você vai estar passando por alguma tentação, você cita a palavra de Deus, a tentação some na hora, assim como Cristo fez no próprio deserto e tudo mais. Então, a Deus, eu achei que foi muito boa a sua pergunta, porque Jesus é o próprio espelho para a gente tentar seguir para enfrentar tudo isso. Então, acho que as chaves principais, uma só que engloba tudo, é o relacionamento com Deus, que é o principal. Sim, muito bom, Elisa. Eu também concordo com você. E o relacionamento com qualquer pessoa, e principalmente com Deus, faz com que a gente crie características daquela pessoa. Né? Você começa a andar com um grupo de amigos, daqui a pouco você está escutando as mesmas músicas, você está, às vezes, comprando as mesmas coisas, falando da mesma forma. Né? Isso, nós somos parecidos, tem uma pesquisa que nós somos parecidos com as cinco pessoas que estão mais próximas de nós. Então, o quanto nós estamos próximos de Deus? Né? Essa pergunta que nós temos que fazer. O quanto nós estamos próximos de Deus para termos características dele? E baseado nisso, como é que Jesus ele responde para Satanás? Ele responde com a Bíblia. Está escrito. Jesus ele só usa as palavras que Moisés usou lá atrás. Está escrito. Isso nem são de pó verá o homem. Está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. E aí vai. Então ele nos ensina que nós vamos receber várias tentações. Mas como nós podemos sair fora dessas daí? Com a palavra de Deus, cara. E outra coisa, um exemplo bobo. Você sabe, você aprendeu, você foi ensinado que 5 mais 5 é 10. Se alguém chegar para você e falar que 5 mais 5 é 11, você vai falar que não é, e você vai poder provar para essa pessoa que não é. Mas como é que você sabe disso? Porque você estudou. É a mesma coisa da Bíblia. A pessoa vai querer te apresentar, cara, isso é loucura. Você guarda o sábado por quê? Você é bitolado, né? É o que a gente ouve. Não, fala com o seu pastor lá, ele tá errado, entendeu? Então, mas, bom, meu amigo, vamos estudar. Aí, quando estuda, é muito interessante. Quem já teve a oportunidade de dar estudo bíblico, quando você dá estudo bíblico para alguém e a pessoa, ela entende e ela fala assim, cara, há tanto tempo não tenho vivido isso, entendeu? Eu vivi uma mentira até aqui. Então, Jesus, ele nos ensina que, aí é interessante que essa tentação dele acontece depois do batismo. Né? Uhum. Então, tipo, quando a gente tem essa conexão com Deus, a gente começa a ver algumas coisas. Eu tenho uma visão que é o seguinte: as tentações elas vão aumentar, sim, mas elas já estavam aumentando, já estavam, a gente já estava em tentação, já estava numa luta, na luta cósmica. Mas só que quando a gente escolhe um lado, a gente entende qual é o lado que a gente vai brigar agora, entendeu? Não é o fato de que agora que eu me batizei que eu vou aumentar o dobro a minha luta. Vai, mas você já vivia em luta também. É que agora você escolheu um lado. Por enquanto você não estava lutando, entende? Você não estava num ringue, né? Vamos usar essa paráfrase. Mas aí quando você escolhe um lado, pronto, agora você sabe quem você vai lutar. Então Jesus ele é um exemplo claro para nós do que fazer, como fazer
e o do que não fazer, né? Uhum. Nossa, eu achei incrível, né? Porque Jesus, ele não adicionou nada à palavra de Deus, né? E ó que Jesus era Deus, né? Tipo, ele tinha autoridade de fazer isso. Mas quando Satanás confrontou ele, ele não adicionou nada. Ele falou exatamente o que estava escrito na Bíblia. Eu achei, eu acho, né, incrível essa. Tipo, Jesus, ele, Deu ele sabia autoridade à que. Bíblia, né? Ele Sim. sabia que ele não precisava usar mais nenhum argumento, ele não precisava falar mais nada pra argumentar contra Satanás. Ele só pegou algo que Deus já tinha falado. Sim. E E, outra coisa, desculpa, Matheus, te não, à cortar, vontade. desculpa, perdão. Você quer Tudo terminar? certo. Desculpa. Não, não, pode Relaxa. falar, pode Tudo falar. certo. Satanás, ele sabia também que estava escrito, entendeu? Então é Exato. você atestar a verdade para alguém, entendeu? Quando você atesta a verdade para alguém, ela não tem o que fazer. E tanto é que Satanás tentou usar outras formas para tentar ele. Quando Jesus falou, está Uhum. escrito, não só de pão viverá o homem. Aí ele tenta outra forma. Por quê? Porque ele sabia. Satanás sabia que não tinha como você lutar contra a verdade. Jesus, aqui, ó, pum, está escrito isso daqui. Aí Satanás, beleza, recua e vai fazer outra tentação. Entendeu? É isso que você está falando. Não adiantava ele bater na mesma tecla naquele ponto, porque Jesus já tinha esclarecido. Ele falou: olha, isso aqui é isso e ponto final, sabe? E aí, que nem Sim, você comentou ali, aí ele foi tentar outras coisas. E eu acho isso incrível. E a gente vê que em todas as outras situações que nem a gente comentou antes, no céu, no Éden, a palavra de Deus sempre foi acessível. Todos os seres Verdade. sempre tiveram acesso à palavra de Deus. No Éden era na forma de Deus pessoalmente ali, conversando com Adão e Eva, então eles tinham a palavra de Deus, o ensinamento de Deus. No céu também, no paraíso também, eles tinham a presença de Deus ali instruindo, guiando eles. E hoje em dia nós temos o Espírito Santo e nós temos a palavra de Deus escrita, que é a Bíblia. Então nós nunca, como humanidade, nós nunca ficamos sem instrução, sem algo para se basear, sem algo sim. para se guiar. E Jesus ele dá um exemplo maior assim de, ó, como você lidar com essas dúvidas, esses questionamentos? Simples, se baseia na palavra de Deus, estuda a palavra de Deus e tudo vai dar certo porque você vai saber o que fazer, né? E nossa, eu acho isso maravilhoso, sabe? Porque deixa eu fazer um comentário um pouquinho, não é fora do assunto, mas é só trazendo uma curiosidade. Não sei se vocês percebem, mas hoje em dia eu tô vendo que cada vez mais as pessoas questionam alguns conhecimentos básicos. Sabe, por exemplo, tem muita gente que discutindo, será que a Terra é plana? Será que a Terra é redonda, entende? E aí você fala assim, nossa, mas já não teve uma época lá atrás que teve uma revolução científica que o pessoal, sabe, tipo, e provou isso, por que que hoje em dia a gente Sim. está questionando algumas coisas básicas, sabe? Que nem o Djavan falou, 5 mais 5 a gente sabe que é 10. É capaz de hoje em dia alguém falar, não, eu não acho que é 10. Será que é 10 mesmo? Entende? Mas sabe? É umas coisas que já tava lá, já tava, alguém já estudou, alguém já tinha feito. É legal você ir atrás para ver como que alguém provou, como que alguém fez isso, porque é um aprendizado que, né, gente? Eu quero aprender mais sobre Deus, eu vou estudar mais a Bíblia. Não Sim. vou só me basear no que outra pessoa falou. Por exemplo, a quem tá assistindo a gente, você tá vendo a gente falar aqui? Muito legal. A gente tá compartilhando, como irmãos da fé, nós estamos compartilhando o nosso aprendizado que Deus tem ensinado pra gente. Mas é importante que você estude a Bíblia na sua casa, sabe? Exato. Isso é fundamental, é importantíssimo. Mas tem muitas coisas que Deus já revelou, já está escrito lá. A gente não precisa reinventar a roda, né? A gente não precisa descobrir de novo, já está escrito lá. A resposta está clara. É isso mesmo. E a gente, sabe por que isso tem acontecido? Porque tudo se tornou relativo, cara. Tudo é relativo. E não é tudo é relativo. Exato. A Bíblia diz, o que é sim, sim, não, não. Depois, fora disso, é do maligno, entendeu? Então, a gente não é ser duro com as pessoas, é ser verdadeiros, entendeu? Cara, tipo, e com amor. E aí tá a parte que a gente precisa. Jesus sempre tratou com amor. Jesus, ele sempre foi manso ao ensinar. Cara, vou falar a verdade para vocês. Então, tem uma parte na Bíblia que eu acho muito interessante, eu acho engraçado. Jesus olha para as pessoas e fala assim: Meu Deus, olha para eles e fala assim: Eu tenho tantas coisas para falar para vocês, mas vocês não estão preparados para ouvir. Então, até nisso ele falou com amor, entendeu? Quando ele pega a moça em adultério, né? E aí ele com amor. Os próprios fariseus que queriam matá-lo com amor, entendeu? Então a verdade também tem que ser apresentada com amor. É isso aí. Maravilhoso. E, gente,
essa foi a nossa discussão. Agora a gente vai dar uma sequência para o próximo quadro, que é o quadro do Fala Aí. Então, Léo, pode rodar a vinheta. Momento Fala Aí! Gente, esse é o momento do Fala Aí. É o momento que a gente resume a palavra, tenta resumir a lição em uma palavra, né? E você também, de casa, pode participar conosco e colocar a palavra que você achou que diz mais sobre a lição ou que a lição disse mais para você. Eu vou começar falando e a minha palavra é verdade, porque acho que foi explícito agora, né? A lição fala sobre dois discursos e um deles é verdadeiro, e é o discurso de Deus, que é o verdadeiro. E a palavra de Deus também nos leva para essa verdade, por isso que essas respostas que nós estamos procurando. A minha palavra é relacionamento, porque eu acredito que se a gente está relacionado com Deus, a gente vai conseguir distinguir o que é a voz de Deus e o que não é, e a partir disso a gente fazer a nossa escolha, né? Então, relacionamento eu acho que é a maior arma contra os enganos de Satanás, o nosso relacionamento com Deus, lógico. Eu acredito que eu poderia resumir essa lição com a palavra amor, né? Eu acredito muito nisso, que tudo se resume no amor. Os mandamentos de Deus são divididos em dois. É o meu amor para com Deus, de 1 ao 4, e do 5 ao 10, né? Ou melhor, do 4 ao 10, é o meu relacionamento com as outras pessoas, baseado no amor também. E eu gosto muito de pensar dessa forma, que enquanto eu amar a Deus, eu entender que os planos dele são os melhores para mim, eu não vou cair nas artimanhas de ninguém, né? Eu não vou cair numa inverdade, sendo que a verdade já foi apresentada para mim por alguém que me ama, né? Porque a Bíblia diz que por um bom teria alguém coragem de morrer, mas por alguém mau ele morreu por mim, né? É isso aí. Isso é amor. Sim. É isso aí, gente. E assim, como de costume, para finalizar o nosso encontro aqui, eu vou ler um texto que está na parte de sexta-feira, você pode encontrar na sua lição aí também, e que diz mais ou menos assim, não, exatamente assim porque eu estou lendo aqui, né? Sem dúvida nenhuma. Diz assim: Satanás se esforça constantemente para atrair a atenção para o ser humano em lugar de Deus. Induz as pessoas a olhar para os bispos, pastores e professores de teologia como seus guias, em vez de examinar as escrituras para aprender por si mesmas qual é o seu dever. Então, dominando a mente desses líderes, consegue influenciar as multidões de acordo com a sua vontade. E aqui está falando que é a importância da gente ir procurar a verdade de Deus, a palavra de Deus, nela, porque ela está escrita lá. A função de nós que estamos falando aqui, do pastor, de algum professor de escola sabatina, professor da Bíblia, é exatamente compartilhar nossa experiência na caminhada cristã e me levar a estudar a Bíblia, porque é só lá que existe a verdade, é lá que está a palavra de Deus, e é onde nós devemos nos basear para não sermos enganados. E, gente, essa foi a lição 1 dessa nova lição. Muito obrigado por estar aqui conosco, por ter compartilhado esse momento. Djavan, foi muito bom ter você aqui com a gente, trocar essas ideias. E Valeu pelo convite. Estamos juntos. Deus abençoe. Adoro. E nós esperamos você Na próxima semana. Essa não é a vontade que Deus tem que a gente... Ficou confuso, né? Desculpa. Eu travei. Peraí que ficou confusérrimo. Ah, tá. Sou eu, desculpa. Eu mosquei, desculpa.